Sejam bem-vindos. Meu nome é Geraldo, eu estou aqui representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicara, número 1370, lá em Santo Amaro. Neste vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como nós fazemos todas as vezes, vamos pedindo, primeiramente, muita serenidade, muita paz, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus e a todos os nossos irmãos do plano maior que estão aqui a nos acompanhar, a nos guiar e nos instruirmos. Que essa paz possa estar conosco, que nós possamos transmiti-la aos nossos entes queridos, nos nossos lares. Então, nesse ambiente de harmonia, de serenidade, vamos deixando os nossos ânimos se acalmarem, né? Porque assim a nossa mente fica mais tranquila, o nosso coração fica mais receptivo para que essas reflexões que nós vamos fazer aqui possam ser bem utilizadas por nós no nosso dia a dia. Então, que o nosso Pai Celestial nos abençoe e nos envolva mais uma vez. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, nós vamos refletir sobre o tema Dai a César o que é de César. É o item 5 a 7 do capítulo 11 do Evangelho, que tem como título o mandamento maior, né? O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, certamente que todos os temas que estiver aqui dentro, né, deste capítulo, né, vai nos remeter a isso, a essa condição de respeitar, de amar ao nosso próximo, da maneira que nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? Então aí a gente podemos pensar, nossa, mas dai a César o que é de César. O que isso tem a ver com essa condição de respeitar? Isso aí, pelo que nós sempre ouvimos falar aí ao longo da nossa jornada, né, dentro dos nossos conhecimentos religiosos e que a Igreja vem trazendo para nós, a gente vê esse ensinamento do Cristo como uma coisa bem material, né? Nós só nos remetemos à condição material quando fazemos a interpretação. E a doutrina, né, mais especificamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está nos convidando a fazer uma reflexão um pouco maior, não somente, né, ligado à questão material, mas numa questão também moral. Então nós vamos ver aqui que quando essa questão lá para os judeus, né, tinha muito a ver com o pagamento dos impostos, né? Os tributos, eles eram muito revoltados com essa condição, né, que eles eram obrigados a pagar tributos e tributos caríssimos, né, e aos romanos ainda, que não eram nem para os judeus, né, era o domínio romano. Então, isso para eles era uma condição assim de deixá-los muito enlouquecidos, né? Com essa condição do pagamento dos impostos. Então, e os judeus também, né, sempre tentando Jesus, né, sempre, porque Jesus era respeitado, né, não era considerado por eles o Messias, né, o enviado de Deus, mas eles sabiam da força de Jesus, né?
por tudo que Jesus fazia na época, eles sabiam que ele era poderoso. Inclusive, eles sempre que podiam, eles ficavam tentando Jesus, fazendo que ou jogar Jesus contra o Império Romano, né, para que ele fosse punido de alguma forma, ou até mesmo para tirarem outros proveitos, né, considerando que Jesus era uma pessoa que era muito ouvida, né, tudo que ele falava tinha muito crédito, né, porque era tudo dentro de um cunho moral muito grande. Então, eles ficavam tentando para ver se eles podiam tirar algum proveito, de alguma forma. E eles, né, dentro desse tema aqui, eles chamaram os apóstolos, né, e para que os apóstolos fizessem um questionamento a Jesus, né, sobre esse tema. Mas Jesus enxergava o fundo, enxergava não, ele enxerga, né? Esse espírito de luz, ele enxerga o que passa no fundo do nosso coração, dentro das nossas mentes, perfeitamente. Então, quando os judeus chamaram os apóstolos lá para fazer uma pergunta tendenciosa, né, com segundas intenções para Jesus, né, dependendo da resposta dele, né, Jesus já sabia, né? Já sabia qual era aquela intenção. Então, quando eles chamaram, pediram para que os apóstolos fizessem o seguinte questionamento para Jesus: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É nós permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, claro, como nós já dissemos, né, sabia o que estava por trás desse questionamento, a intenção, e também, né, pelo o seu cunho moral, a resposta não poderia ser diferente. Mas ele respondeu da seguinte maneira. Ele disse o seguinte: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E aí eles apresentaram a Jesus uma moeda da época. E aí Jesus perguntou, né, porque nessa moeda tinha a imagem de César e as inscrições, né, lá do Império Romano da época. Ele disse: de quem são essa imagem e essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse a eles assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando eles ouviram Jesus falando isso, todos eles se retiraram, quietinhos, cada um para o seu canto, né? Para refletirem certamente, né, com essa grande resposta. Essa citação está em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e também está em São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Enfim, então, como nós já dissemos, era uma questão material, mas olha a resposta de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é aí que está, né, uma resposta muito além da questão material. Dai a César o que é de César. Essa é a parte da matéria. Embora nós achemos muitas vezes que muitas leis elas são injustas, mas elas são leis. Nós estamos aqui falando das leis materiais, né, das leis dos homens. Por mais que elas sejam injustas, elas são leis que são necessárias para regular uma sociedade, né, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista
do ponto de vista financeiro, enfim, né? Tem diversas leis que os homens precisam criar para regular diversos segmentos da sociedade. Então, do ponto de vista material, dai a César o que é de César. Olha, mesmo que a lei seja injusta, se ela é uma lei, não tem que haver suborno, não tem que haver propina, né, que é comum nos nossos dias de hoje, infelizmente, né? Pessoas levarem vantagens, né, quererem levar vantagem material através dessas condições, né, de propina, de suborno, de, enfim, trapaças as mais diversas, tanto para angariarem poder ou bens materiais, ou seja, burlar a lei em seu benefício. Então, Jesus disse, olha, se é lei, siga a lei, obedeça a lei. Não estamos aqui avaliando se ela é justa ou injusta, mas se ela se transformou num regimento da sociedade, né, numa regra que a sociedade tem que seguir, tem que seguir. E aonde está, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Também são as leis, mas as leis divinas, essa uma lei imutável. Uma lei justa. E qual é a lei de Deus? Amor, justiça e caridade. Então aqui, se é para dar atenção, respeitar as questões materiais, que respeitemos também as leis de Deus. Que sejamos amorosos, caridosos, justos. E dentro desse conceito material não está a justiça? Não está o amor? Não está a caridade? Claro que está. Inclusive, isso nos é convidado a refletir o seguinte, que nós devemos proceder com os outros da maneira que nós queiramos que os outros procedam conosco. Não é verdade? Se eu não quero um prejuízo material para alguém, para mim, perdão, eu também não posso querer para o próximo. Então eu tenho que ser justo. Eu não posso querer trapacear. Eu não posso querer levar vantagem sobre o outro, porque eu não estou respeitando. Está me faltando amor. Está me faltando a caridade. Então, olha que conceito amplo desse ensinamento do Mestre Jesus. Que nós possamos observar essa condição também, né? Para nós não levarmos somente para o lado material, dai a César o que é de César, do ponto de vista material, dentro da lei material. Não, ela é muito mais ampla. Então, se nós queremos ter os nossos direitos respeitados, nós havemos de observar que nós temos deveres também. Se nós queremos os nossos direitos respeitados, temos que respeitar o direito do outro. Aí está o nosso dever. Aí está a condição desse ensinamento de Jesus, está dentro deste capítulo 11 do Evangelho, onde trata do mandamento maior. Nos convidando a ser justos. Justos conosco e, claro, com o nosso próximo. E essa condição de nós não observarmos esse ensinamento de Jesus é que muitas vezes não, é por essa condição de nós não observarmos essa condição que nós estamos aqui nos arrastando ainda nessa condição de muita avareza, né? Muito egoísmo, muito orgulho, porque nós não estamos respeitando o nosso próximo, nós não estamos fazendo ao nosso próximo somente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Nós agimos assim de uma maneira completamente egoística. Se vai me fazer bem, se eu vou levar vantagem,
Tudo bem, eu faço. E o outro? Como é que fica nessa situação? Eu estou avaliando realmente, eu estou colocando numa balança para pesar os dois lados, o meu e o do meu irmão? Se nós estendêssemos todo esse entendimento já ao longo desses séculos, né, que Jesus veio aqui nos ensinar, se nós estivéssemos estendendo esse ensinamento para dentro da nossa família, para dentro da nossa sociedade, com as nossas autoridades e com a sociedade em geral, com os nossos irmãos em geral, hoje, certamente, o planeta Terra estaria numa condição bem melhor. Se nós estivéssemos observando esse ensinamento de Jesus dos dois lados, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque eles se unem. Não se trata somente, como nós já comentamos, da questão material. Os judeus fizeram essa proposição, né, esse questionamento a Jesus, claro que foi com a intenção perfeita do lado material, porque foi em função do tributo que eles pagavam, que eles achavam exorbitante, que os castigavam de uma forma tremenda e eles não concordavam com aquela situação de pagar esses impostos para o Império Romano. Ok, essa foi a intenção deles. Mas a resposta de Jesus transcende em muito essa condição material. E é onde a doutrina agora vem nos convidar a fazer essa reflexão mais ampla, né? Para nós aprendermos a respeitar o direito dos outros. Se nós temos obrigações, nós temos deveres também. Se nós queremos algo de bom para nós precisamos entender que o outro também precisa daquilo que é bom. Se nós não deixarmos o nosso egoísmo de lado, nós vamos ficar aqui patinando. E o resultado de tudo isso é o que nós estamos vendo por aí hoje. Essas guerras sem fim, essas guerras sem propósitos, pelo menos para nós, né? Que ficamos assistindo e vendo esse terrorismo imenso aí. Mas é tudo fruto do orgulho, do egoísmo, do materialismo, né? No fundo é isso, porque nós não estamos observando um dos ensinamentos do Cristo, que é não fazer ao nosso irmão aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. E isso nós estamos infringindo a lei de Deus, porque está nos faltando o amor, está nos faltando a caridade, está nos faltando a justiça. Inclusive, dentro desse item aqui também, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, claro que está dentro de um tema, a resposta, né, o questionamento de Kardec e a resposta dos Espíritos está dentro de um contexto material. Mas olha que essa questão foi colocada por Kardec dentro do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, onde trata da lei de justiça, de amor e de caridade. O que é a lei de justiça, amor e caridade, como nós já falamos? São as leis de Deus. Então, aqui dentro desse contexto, tem uma pergunta sobre essa condição material, que serve para nos ajudar a fazer essa nossa, continuar fazendo essa nossa reflexão. A pergunta, é 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Os Espíritos responderam: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, tudo aquilo que nós temos, que nós realmente podemos dizer que é propriedade nossa, aqui está dentro do contexto material, mas nós devemos transcender esse entendimento material. Também levar para o entendimento moral. Aquilo que é nosso, material ou moralmente falando,
É aquilo que a gente adquire sem dar prejuízo a ninguém. Essa é a nossa verdadeira propriedade. É nesse sentido que nós devemos entender. Não dar prejuízo a ninguém, ou seja, não fazer a ninguém aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, porque nós também, certamente que ninguém de nós gostamos de ter prejuízo. Então, por que eu vou dar prejuízo ao meu irmão? Seja do ponto de vista material, ou seja, do ponto de vista moral, o ofendendo, o maltratando, né? Fazendo com que ele passe por questões difíceis em função do meu egoísmo. Então, essa é a reflexão. E Kardec, nesse questionamento aqui, nessa resposta dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário: proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, a gente pode aqui encerrar essa nossa reflexão com esses dizeres de Kardec e, claro, né, com tudo aquilo que nós já vimos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5, 6 e 7. É a questão de respeito. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No seu sentido amplo, para que nós, não respeitando esse ensinamento do Cristo, nós nos enveredamos aí por caminhos difíceis, porque, né, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, dentro dos dois contextos, aquilo que nós fizermos, nós vamos colher no futuro. Um futuro que pode ser amanhã, depois de amanhã, mas também pode ser um futuro daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos. Afinal de contas, somos espíritos imortais e somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, fiquemos com essa reflexão. Vale a pena adquirirmos algo de uma forma que não seja através do amor, da justiça e da caridade? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que observemos, mais uma vez, esse ensinamento do Cristo no seu sentido amplo, para que possamos nos beneficiarmos no nosso futuro. Então é isso, vamos ficar com essa reflexão. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo, estão tendo a caridade de ter a paciência em me ouvir. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês e a todos seus familiares, sempre os envolvendo em muita paz e muita luz. Até o próximo encontro.